Começa agora na Rádio Mensagem FM, mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Nosso ouvinte que nos acompanha semanalmente pela Rádio Mensagem já percebeu que sempre que possível eu gosto de contar uma história, uma parábola que julgo interessante. As histórias têm um poder fantástico para nos ajudar a entender e fixar determinado assunto. Tanto que o próprio Cristo recorreu ao recurso de parábolas para passar a sua mensagem. E nesta linha, quero iniciar o nosso programa de hoje contando uma história de um pedreiro que estava prestes a se aposentar. A história começa assim: havia um velho pedreiro que construía casas e estava pronto para se aposentar. Ele informou o chefe do seu desejo de se aposentar e passar mais tempo com a sua família. Ele ainda disse que sentiria a falta do salário, mas realmente queria se aposentar. A empresa não seria muito afetada pela saída do pedreiro, mas o chefe estava triste em ver um excelente funcionário partindo. E ele pediu ao pedreiro para trabalhar em mais um projeto, pelo menos, nem que fosse como um favor para a empresa. O pedreiro não gostou, mas acabou concordando. Foi fácil ver que ele não estava entusiasmado com a ideia. Assim, ele prosseguiu fazendo um trabalho de segunda qualidade e usando materiais inadequados. Quando o pedreiro acabou, o chefe veio fazer a inspeção da casa construída. Depois de inspecioná-la, deu a chave da casa ao pedreiro e disse: "Esta é a sua casa. Ela é o meu presente para você em gratidão pelos anos de trabalho que você dedicou à nossa empresa." O pedreiro ficou muito surpreendido. Que pena! Se ele soubesse que estava construindo a sua própria casa, de repente teria feito tudo diferente. Meu amigo, o mesmo acontece conosco. Nós construímos nossa vida, um dia de cada vez, e muitas vezes fazendo menos que melhor possível na sua construção. Depois, com surpresa, nós descobrimos que precisamos viver na casa que nós mesmos construímos. Passado um certo tempo, se pudéssemos fazer tudo de novo, de repente faríamos tudo diferente, mas não podemos voltar atrás. Então, meu irmão, você é o pedreiro. Todo dia você martela pregos, ajusta tábuas e constrói paredes. Tenho certeza que nós já ouvimos muitas vezes que a vida é um projeto que nós mesmos construímos. Nossas atitudes e escolhas de hoje estão construindo a casa em que vamos morar amanhã. Na nossa vida profissional, familiar, no nosso dia a dia, as coisas acontecem mais ou menos assim como a história do pedreiro. O escritor, professor, consultor Peter Drucker, que foi considerado o pai da administração moderna, disse uma frase que é irrefutável: a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Vou repetir, abre aspas, a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Infelizmente, o Brasil se tornou um país de imediatistas, de pessoas que desejam tudo para agora, que querem o já. Em alguns casos, essa vibração enérgica até se faz necessária, mas pensar apenas dessa forma, com certeza, não nos ajuda muito. Nós precisamos planejar, decidir o que será feito amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, e por que não dizer daqui 10 ou 20 anos. Quantas pessoas que nós conhecemos já possuem o hábito de se planejar a sua vida dessa forma? Mas e você? Você faz isso?
Se não faz, talvez seja bom começar a repensar a forma como trata os seus sonhos. Viver o hoje, curtir o presente, agir agora também é válido, obviamente. Mas se apenas vivemos o agora sem planejar o amanhã, tenderemos a ser jogados de um lado para o outro, sendo espécie de marionetes nas mãos do destino. Essa coisa de deixo a vida me levar não funciona e nunca irá funcionar, principalmente para quem deseja mudar de vida, empreender e ser bem-sucedido. Todo mundo precisa de metas e objetivos para viver e progredir. Trabalhar cada etapa do seu negócio só é possível se você conhece bem o ponto onde está e sabe exatamente onde quer chegar. Qual é o ponto exato onde você quer estar daqui 5 anos ou mais? Você não pode se desviar ao longo do caminho. Caso contrário, você poderá ser apenas um mero espectador no espetáculo da sua própria vida. Você já parou para pensar que grandes construções são feitas com pequenos elementos, com pequenos tijolos? Se você deseja ter um grande castelo, será inútil tentar construí-lo de forma acelerada com grandes blocos. Seu esforço será gigante e você poderá desistir antes mesmo de terminar a primeira parede. O segredo, então, é com a planta em mãos começar a implementar a base, o alicerce, através do conhecimento. Depois, é só erguer as colunas com base nos princípios, fazer a mistura de elementos com valores e seguir construindo cada pedaço de seu castelo dia após dia. Um tijolo por vez. Coloca um hoje, outro amanhã, e no fim de uma semana ou mês, uma parede estará erguida. Daqui 1 ano, um cômodo estará terminado com mobília e tudo. Quando você se der conta, seu sonho vai tomando forma, vai ganhando cada dia novos elementos. Mas no caminho, valorize as pequenas vitórias, pois a cada pequena vitória, uma grande será construída. Por não entenderem isso, é que algumas pessoas não se contentam com o pouco ou desistem no meio da construção, se entregando às derrotas. É claro que ficamos ansiosos por ver a construção completa. Isso é normal, mas é preciso paciência e ir fazendo crescer parte por parte. Pense nisso e comece a predeterminar como estará a sua vida daqui a algum tempo, 5, 10, 15 anos. E recapitulando a história que contei no início do programa, então, meu irmão, você é o pedreiro. Todo dia você martela pregos, ajusta tábuas e constrói paredes. Faça-o com paciência, mas com dedicação e determinação. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto, já voltamos. Quantos planos nesta vida, quantos sonhos você já sonhou, quantos dizem por aí, debochando a sorrir, ele é só um sonhador. Quantas vezes lhe desprezam, nem ao menos ouvem seu falar. Até mesmo seus parentes agem sempre indiferentes, poucos querem te escutar. Sonhar não é pecado, não. É o futuro de quem tem visão.
Se os sonhos são de Deus, saiba que o futuro seu já está em construção. Querido ouvinte, você está sintonizado na Rádio Mensagem FM, onde nós estamos apresentando o programa semanal da Pastoral Familiar de Cândido Mota. No programa de hoje, nós estamos falando da necessidade de planejamento para construirmos o nosso futuro. No primeiro bloco, nós falamos sobre a construção de nossa vida profissional, mas o mesmo princípio se aplica na construção de nossa vida familiar e espiritual. Nós somente seremos pessoas de vida eterna se construirmos nossa vida sobre fundamentos sólidos. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 17 a 19. Abre aspas. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Fecham aspas. A primeira coisa que Jesus diz ao jovem é que se ele quisesse entrar na vida eterna, deveria, em primeiro lugar, guardar os mandamentos da lei de Deus. E na sequência do Evangelho de Mateus, disse o jovem a Jesus: Mestre, tenho observado tudo isso desde a minha infância. O que me falta ainda? Respondeu-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo estas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Meus amigos, o despreendimento nos garante a vida eterna. Podemos até possuir bens, mas não sejamos apegados a nada, nem a ninguém, porque isso pode prender o nosso coração. Não é à toa que nós começamos a ensinar às nossas crianças, na catequese, os mandamentos da lei de Deus, porque esses mandamentos nos garantem a vida, nos trazem a vida e nos introduzem na vida em Deus. Não dá para viver a vida em Deus ou construir o reino de Deus entre nós se não observarmos os mandamentos dele. Permitam-me dizer que, pedagogicamente falando, os mandamentos são o primeiro passo a ser dado, o esforço inicial, o ponto de partida para construir o reino de Deus, para a construção de nossa vida eterna. Se não os observarmos, nenhum progresso faremos. Por isso, se quisermos rever como está a nossa vida, precisaremos nos perguntar: como estou vivendo os mandamentos da lei de Deus? Jesus nos diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14,15. Essa não é uma declaração de amor fútil, vazia, da boca para fora, pois nós nem precisamos declarar a Jesus que o amamos. A melhor forma de dizer ao Senhor que o amamos é ao guardarmos os seus mandamentos. Por isso é preciso fazer um bom exame de consciência diária e rever nossas práticas. Os mandamentos da lei de Deus devem ser observados, vividos, meditados na sua essência, porque quando os vivemos, eles constroem uma sociedade digna e justa de acordo com a vontade de Deus. No entanto, para isso, é preciso progredir na vida espiritual. Não podemos ficar só nas origens e permanecer eternamente no catecismo inicial de nossas vidas, mas precisamos, sem dúvida, avançar para a plenitude.
Por isso, quando aquele jovem disse a Jesus que já observava os mandamentos, para atingir a perfeição, faltava-lhe uma coisa: o despreendimento, não ser apegado a nada. Podemos até possuir bens, como já dissemos, mas não sejamos apegados a nada e a ninguém, porque isso pode prender o nosso coração. O jovem do Evangelho ficou muito triste e foi embora, porque sabemos que nos desprender de alguma coisa é difícil. Podemos até viver uma vida justa, honesta e correta. Que bom! Isso significa que estamos no caminho, mas precisamos avançar. Se nós pudéssemos perguntar ao Cristo: Senhor, por que a minha vida espiritual não progride? Certamente Ele nos responderia: falta-lhe despreendimento. Ninguém, quando é apegado a alguma coisa, consegue fazer de Deus o absoluto de sua vida. Quando não fazemos isso com a vida e não temos uma vida despreendida, a morte nos despreende. Por isso que para alguns a morte é tão dolorosa e vem com tanta força devido ao apego a muitas coisas. Assim também a igreja não é um lugar apenas para as pessoas irem ou para se realizarem eventos, pelo menos à luz da Bíblia Sagrada. A igreja é uma família, um corpo, um edifício, é um rebanho, e todos nós precisamos de princípios dentro da família. Todos temos uma origem, pensamos diferente, somos de cultura diferentes, status e cor diferentes. Para vivermos juntos, precisamos de princípios e de verdades. Precisamos ter fundamentos sólidos. Todos nós, tomando posse desses fundamentos, destes ensinos, podemos viver como família, como rebanho, como edifício, como igreja, e podemos ser sal da terra e luz do mundo. Onde vamos encontrar esses fundamentos sólidos? Nós já dissemos: começar guardando os mandamentos e meditando a Bíblia e os ensinamentos de Jesus. A Bíblia traz respostas às necessidades. Ensina a tomar decisões nas horas corretas. Ensina a esperar a hora certa. Mostra o caminho a seguir. Traz esperança quando tudo se desvanece. Traz segurança, força quando o mundo se volta contra nós. Ajuda a vida quebrada a se restaurar. Ajuda o alcoolizado a se ver livre do álcool. Ajuda o dependente químico a ser saudável, porque ele sabe que a Bíblia é a dose mais forte. Ajuda o confuso perdido e desesperançado a encontrarem seus rumos. Assim, meu irmão, a Bíblia ensina que as pessoas devem se conectar ao corpo e conhecer o verdadeiro Deus, o Rei sobre todos, Jesus, o Senhor da verdade. As promessas de Deus na Bíblia são verdadeiras, ajudam nas horas das provas e das tentações. Romanos 15:4. O Deus da perseverança e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Conclusão: nas tempestades, Deus gera a bonança. Meus irmãos, vamos então ter o cuidado para não fazer como o pedreiro de nossa história, que por descuido não construiu a sua casa tão boa quanto podia. Vamos construir nossa vida sobre fundamentos bons. Ouvimos muita gente dizer: toda a igreja é boa, todos os caminhos vão dar em Roma, qualquer coisa está bom. Não é bem assim. Jesus vai voltar. E eu vou dizer uma coisa: haverá muita surpresa. Precisamos ter cuidado. Não gastemos a nossa vida com coisas que não prestam. Já perdemos vidas demais no mundo. Agora precisamos ganhar a restituição de Deus. Que o Deus nos dê a graça de progredir
observando os seus mandamentos e sabendo viver cada vez mais com o coração simples, pobre e despreendido. Que Deus o abençoe muito, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. A produção do programa de hoje foi apoiada em matéria veiculada no site comuniquefirst.com.br, em artigo do Padre Roger Araújo, publicado no site da Canção Nova. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência ao nosso programa. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para novamente apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta, conto com a sua audiência. Nesta vida, quantos sonhos você já sonhou? Quantos dizem por aí, debochando a sorrir, ele é só um sonhador. Quantas vezes lhe desprezam, nem ao menos ouvem seu falar. Até mesmo seus parentes agem sempre indiferentes, poucos querem te escutar. Sonhar não é pecado, não. É o futuro de quem tem visão. Se os sonhos são de Deus, saiba que o futuro seu já está em construção. Vai, existe uma chance pros teus sonhos, vai. Existe uma saída, acredite, vai. Com Deus na tua frente eu sei que tudo vai. Vai sonhando alto, vai voando alto. Você é águia que não cai, que não cai. Vai, renove suas forças em Jesus e vai. Firmado nessa rocha você nunca cai. Esqueça o pesadelo e sem medo vai. Vai sonhando alto, vai voando alto. Você é águia que não cai. Não, é o futuro de quem tem visão. Se os sonhos são de Deus, saiba que o futuro seu já está em construção. Vai, existe uma chance pros teus sonhos, vai. Existe uma saída, acredite, vai. Com Deus na tua frente eu sei que tudo vai. Vai sonhando